Olá, galera! Mais uma aula de História do Ceará, nossa sexta aula, mas essa aula aqui não tem nenhuma novidade. A novidade é a minha voz, é a minha fala, porque na outra aula tinha um problema com o som, né? E o som saiu muito abafado, muito ruim. Então houve umas reclamações e eu quero sempre aí estar disponível a ajudar vocês, né? Vou refazer essa aula. Essa aqui é a nossa sexta aula refeita. Assunto top, maravilhoso 10. Assunto de prova, hein, galera? Sedição de Juazeiro, 1914. Observação inicial, né? Essa aqui foi uma dica que eu acrescentei nessa aula. A denominação Juazeiro do Norte só veio em 30 de dezembro de 1943, certo? Então era Juazeiro até 1943. Depois era Juazeiro do Norte. Bom, os antecedentes, né, gente, para a gente entender o porquê de toda essa situação, né, de toda essa confusão, sedição de Juazeiro do Norte, né, ou de Juazeiro, no caso. Primeiramente, a gente tem que voltar e entender alguns elementos bases para a gente compreender toda a história. O sistema político, não somente de Juazeiro, mas do Ceará e do Nordeste, era baseado no coronelismo. O estado do Ceará ele fazia parte da política dos governadores. A política dos governadores ela começou com Campos Salles, né, presidente do Brasil, que ele indicava as oligarquias nos estados e os coronéis apoiavam os governadores, né, as oligarquias. Então era um atrás do outro, um apoiando o outro. No caso do Ceará, a oligarquia que mandava aqui no nosso estado era a oligarquia aciolina, do Nogueira Acioli. Ele controlou o nosso estado por cerca de 16 anos. Não somente ele, né? Quando ele não podia governar o nosso estado presencialmente, sempre tinha alguém para cumprir as suas ordens. Então, o estado já estava sucateado, escamoteado, e a influência política do Nogueira Acioli é antes mesmo da proclamação da República, né? Então ele já tinha toda uma influência familiar, né, sobre o estado do Ceará e isso aumentou mais quando ele assumiu de fato o poder. Em 1910 foi eleito presidente do Brasil o Marechal Hermes da Fonseca. E aí ele mudou a política dos governadores, ou a política dos estados, para a política das salvações. Quer dizer então que mudou a política do café com leite? Não. Certo? Quem continuou mandando no Brasil, quem continuou mandando nacionalmente do nosso país, foram as oligarquias de São Paulo e a oligarquia de Minas Gerais. Tá? Agora, qual era o desejo do Hermes da Fonseca, pessoal? Era substituir as oligarquias antigas, né, que já estavam no poder há muito tempo, por novas oligarquias, novos aliados. Tá? A reputação, o prestígio, como é que se diz? A popularidade do Nogueira Acioli aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, estava baixíssimo. Como ele ia indicar um outro governador, um outro sucessor, a galera aqui em Fortaleza não estava mais suportando os desmandos da política local, não. Então, diversos grupos locais indignados com a política do Nogueira Acioli e com a possibilidade, né, da continuidade, eles promoveram uma passeata chamada Passeata das Crianças. Vocês vão ver a imagem dessa passeata aí. Convocado, né, pelo grupo oposicionista, né, que era liderado pelo movimento pró-Franco Rabelo. Sendo que os manifestantes eles não contavam com a reação da tropa do governo, né? A polícia. O que eles fizeram? Agredir a população, agredir as crianças, houve correria, houve atropelo, né, de pessoas e, infelizmente, houve vítimas. Uma criança ela foi assassinada por um soldado da polícia do governo do estado do Ceará. E esse soldado ele acabou sendo também executado por uma pessoa, um cabo do colégio militar que viu, né, o episódio acontecendo e atirou no cara também para se vingar. Então, este episódio
inflamou mais ainda, a população, né, que já se viu assim, já estava contrariada, ainda viu todos esses problemas acontecendo, assim, né? Então, o Nogueira Scioli se viu acuado, cercado, perseguido, ameaçado de morte, ele, os familiares dele, eles se esconderam, né, dentro da sede do governo do estado do Ceará, e aí, pressionados, né, ele acabou renunciando ao cargo de governador e se mandou para o Rio de Janeiro. Pronto. O esquema da República Velha, para quem não lembra, vai lembrar agora, é só você dar uma olhadinha aqui, você vai entender, certo? Lá em cima nós temos o presidente. Abaixo do presidente nós temos as oligarquias. As oligarquias, elas comandam o poder dos estados, né? Ou do estado que ele tem representatividade. Agora, essa oligarquia, para ser escolhida, ser eleita e se manter no poder, logicamente passa pela escolha do indicação, o apoio dos prefeitos. E os prefeitos, eles recebem apoio de quem? Dos coronéis. Também não quer dizer que um prefeito seja um coronel. O prefeito, logicamente, ele tinha muito prestígio e poder. E principalmente na República Velha, dinheiro, patrimônio, né, era relacionado com a extensão da terra. É o campo rural, tá? O gado. Então, tudo isso aí tem a ver com poder, com influência, com prestígio, com coronelismo, mandonismo, certo? Tudo isso aí. Como eu falei para vocês, a oligarquia do Nogueira Scioli estava no poder já há 16 anos, ia escolher mais um sucessor, tá? E aí houve toda aquela situação, né? Passeata das crianças, cavalaria passou por cima das crianças, partiu para cima da população, atiraram numa criança, a criança morreu, o assassino também foi executado, né? Então houve um caos, uma desordem aqui dentro do Estado. Como as pessoas queriam que o Nogueira Scioli saísse, a polícia estava protegendo o Nogueira Scioli. Só que o contingente da polícia era pequeno e os próprios policiais estavam sendo perseguidos na rua. Então a galera também estava meio que com medo da própria segurança, né, da sua própria receio da sua vida. E o exército que estava aqui em Fortaleza foi chamado também para intervir, só que o exército era pró-Franco Rabelo, né? Então também não houve essa participação. O que Nogueira Scioli fez? Fugiu do estado, foi para o Rio de Janeiro. Esse aqui, já foi dito mais uma vez, eu repeti, são os protagonistas de toda essa história que a gente está discutindo. A sedição de Juazeiro. Nogueira Scioli, Marcos Franco Rabelo, Padre Cícero, Floro Bartolomeu. Certo? Quais eram as forças políticas que estavam se envolvendo, pessoal? Primeiramente, tinha duas forças regionais, o sertão e o litoral. O sertão eram os coronéis. O litoral era quem? Eram os comerciantes, né? Era as pessoas que também estavam insatisfeitas com o governo do Nogueira Scioli, né? Então, são duas regiões, duas áreas próximas porque são exploradas, mas são distantes, porque uma está sofrendo ali com os problemas tanto da violência do homem contra o homem e também está sofrendo com a questão do abandono político, com o abandono também das autoridades, né, e principalmente está clamando, né, com a questão da seca, da fome. E na cidade, no litoral, algumas pessoas privilegiadas, algumas pessoas de posse, né, não vamos dizer assim de bens, mas de bens, né, essas pessoas elas tinham poder, prestígio e queriam colocar os seus representantes agora no poder. Havia também um outro grupo, se nós falamos do grupo regional, vamos falar agora do grupo social. Existiam os romeiros, né, os fiéis, os adoradores do Padre Cícero. Existiam as classes populares, né, aqui na cidade. E muitas pessoas que estavam aqui na cidade já tinham sofrido todo tipo de maus tratos também, abandono, violência. Né? Não esqueçamos, né, pessoal, de enumerar e pontuar nessa situação aí, que existia, além dos coronéis, o mandonismo local, existiam os capangas, né, os jagunços,
existiam também a própria questão do banditismo, né? Os cangaceiros. Então havia toda essa ordem e essa desordem. E as forças políticas, os coronéis acionistas e os coronéis dissidentes, mais as classes médias aqui urbanas de Fortaleza. Fora isso, né, a gente estudou na questão da aula passada sobre o Padre Cícero, o chamado catolicismo popular, da qual o Padre Cícero era seguidor, e o catolicismo romano, da qual ele teve dificuldade para lidar, né, para se adaptar. Certo? Bom, houve a escolha, né, de um novo governador. E a vitória caiu, né, nas mãos, no colo do Franco Rabelo. Só que o Franco Rabelo, a vitória dele, né, significou o quê? Uma derrota popular. Porque ele não teve autonomia para governar o Ceará. Você pensa que era só o cara ser eleito, pronto, estava empossado, agora vou mandar em tudo? Não. Nós tínhamos aqui uma Assembleia Legislativa. E os deputados, para você governar, você tinha que ter apoio, tinha que ter maioria. E não foi o que aconteceu com o Franco Rabelo. Ele tinha minoria. Inclusive, né, como nessa época não tinha justiça eleitoral, ele não poderia nem ter assumido a cadeira de governador do estado do Ceará. Por quê? Porque existia uma chamada comissão verificadora que disse: epa, você não tirou 16 votos, eram 30 deputados, a maioria era a metade mais um, 16. Só que ele conseguiu 12. Então, esses 12 aí não eram suficientes para ele ser eleito nem confirmado como governador do Ceará. Então, para que ele assumisse de fato, mas não de direito, ele teve que fazer acordo com a ala oposicionista, com a ala sionista, né? O que é que ele fez? Das 30 cadeiras, ele ficou com 15 e deu 15 para a oposição. E dos cargos de vice-governadoria, ele entregou 2 para a oposição, certo? Bom, e como é que foi o governo do Rabelo? Mal administrador, era militar, ele era um soldado. Apesar de ser um major, o soldado, a gente está se referindo à vocação que ele tinha para ser militar. Ele não era um administrador, certo? Ele estava comprometido com as oligarquias rivais. Quando ele chegou, as pessoas, olha, eu votei no senhor, eu gosto do senhor e tudo. Então ele alimentava politicamente os aciolinistas, né, com a promessa de entregar os cargos a ele. Ele alimentava as oligarquias dissidentes que não gostavam mais do Nogueira Scioli, a classe média que sonhava em tomar o poder, os setores populares que queriam ver o Nogueira Scioli, né, no réu que o parta. Só que de uma hora para outra, tudo aquilo que ele prometeu começou a ruir, desunerar. E aí ele não teve mais o apoio de ninguém. Tá? Só o popular, aqueles que queriam que ele realmente ficasse no poder, mas não desse a chance de Nogueira Scioli voltar. Ele entregou a chefia da sua gestão a um político inábil, que era o Francisco de Paula Rodrigues. Não era um político mesmo que soubesse dialogar, né, que soubesse flutuar, né, entre as duas alas, né, a oposição à situação. Ou era 8 ou era 80. Ele não tinha uma modéstia, né, para dialogar, conversar. Ele exonerou o padre Cícero do cargo de intendente, prefeito de Juazeiro do Norte. Juazeiro, né? Ele se isolou mais ainda, isolou o estado do Ceará mais ainda do governo federal, quando ele resolveu apoiar o Bloco do Norte. Que era o Bloco do Norte? O Pinheiro Machado, que era um senador gaúcho, ele tinha a pretensão de se candidatar a presidente da República, apoiado pelo Marechal Hermes da Fonseca. Só que, a partir do momento que ele assumiu o poder, a galera pensou, bom, agora nós temos um aliado. Só que ele aderiu ao Bloco do Norte, que era liderado pelo presidente de Pernambuco, Dantas Barreto. Né? E o Dantas Barreto era oposicionista tanto ao Hermes da Fonseca quanto ao senador Pinheiro Machado. E aí o que aconteceu com a oligarquia ciolina? Se é para tu cair, eu te empurro. E se é para o teu estado passar necessidade, eu não vou mandar nada para lá. Foi isso
e foi o diálogo que tanto ele quanto a população ouviu, né? Rabelo foi eleito num clima da política das salvações, ou seja, vamos tirar uma oligarquia corrupta e colocar agora um governo que não seja sujo, né? Que tenha honesto. Só que, como nós dissemos, né? Ele não sabia administrar, ele não tinha vocação política, colocou um político inábil para ser o seu líder, e ao invés de saber lidar com a oposição, fazia mais se distanciar. Contava com apoio popular, né, para depor o Accioli. Por fim, só restou para ele mesmo um apoio popular, o povo. No final de 1912, né, teve seu mandato ameaçado por ilegalidade. Ilegalidade por quê? Ele era preciso de 16 votos, só teve 12. Seus apoiadores foram à rua para defender a sua permanência no poder. Lembram da oligarquia do Nogueira Scioli? Estava 16 anos no poder, a galera não queria mais o Nogueira Scioli. Então surgiram diversos conflitos nas ruas da cidade entre os apoiadores do Franco Rabelo e os oposicionistas, né? Ou seja, a galera que estava defendendo o Nogueira Scioli ainda. Com a perturbação da ordem, ou seja, o comércio civil fechado, o comércio civil sem movimento, as pessoas se viram temerosas, né, quanto à sua segurança. Então, tanto o comércio fechou, quanto as pessoas não saíram de casa, né, com medo de qualquer tipo de agressão. Até porque havia uma procura, né? Esse cara ali ele é apoiador do Nogueira Scioli, mete chibata nele. Aquele cara ali é apoiador do Franco Rabelo, mete a sola nele. Aí, então, elas por elas, eles por eles, ficou todo mundo com medo, né? Agora, a visão dela em relação ao Cariri, a visão da população aqui da cidade com a galera lá do Juazeiro, conhecido como reduto político do Padre Cícero. O Padre Cícero era prefeito de Juazeiro. O Padre Cícero era o vice-governador do Ceará, ou seja, 2 cargos políticos. A cidade de Juazeiro era considerada um local de fanáticos, de adoradores do Padre Cícero, de jagunços, de pessoas violentas, de foragidos, criminosos, pervertidos, né, prostitutas e por aí vai, ladrões e criminosos, ou seja, era uma verdadeira cidade, né, que deveria ser extinta, né, acabada, que não deveria existir. Ela era formada por oposicionistas ao governo, ou seja, aciolinistas, né, e marretas. Ok? O Franco Rabelo ele intervém na intendência do Crato e retira o coronel Antônio Luiz, chamado Oligarca Mirim, que era primo do Nogueira Scioli, e coloca no lugar dele, né, o interventor que ele apoiava. Ele demitiu o padre Cícero da intendência aqui de Juazeiro e nomeou um interventor, João Bezerra de Menezes, né? E enviou soldados à cidade de Juazeiro para conter qualquer reação. Ou seja, se a galera fosse para a rua, né, manifestações e tudo, provocar quebradeira, aquela coisa, já estava a polícia lá com os cacetetes na mão esperando só para meter a sola na negada. Ele nomeou chefes de polícia que o apoiassem para caçar os opositores e os seguidores do Padre Cícero. Qualquer um que falasse do Padre Cícero, essas coisas todas, ia ser preso. Tá? Ele demitiu o telegrafista da cidade, né, o Pelúcio Macedo, que era amigo do Padre Cícero. Para quê? Para que a pessoa que ficasse no lugar do Pelúcio, todas as mensagens que ele recebesse ali, ele dissesse, olha, alguém aqui telegrafou para o Padre Cícero dizendo isso, dizendo aquilo, tal, tal. Ou seja, ele colocou uma pessoa no lugar do amigo do Padre Cícero para servir de uma espécie de informante dele, né? Certo? Mas isso era a reação do Franco Rabelo em reação ao Juazeiro. Agora, em relação o Hermes da Fonseca, o presidente, em relação ao Ceará. Pressionado externamente via o Hermes da Fonseca e o senador Pinheiro Machado, perseguido internamente, né, por diversas forças opositoras, Scioli, João Brígido, Tomás Cavalcante, coronéis da oposição e outros setores, o Franco Rabelo começou a ficar acuado. Né? A tudo resistir e permaneceu no poder. Logo concluíram que apenas uma revolta seria capaz de depô-lo, e os responsáveis seriam aqueles que controlavam mentes e corações inflamados, revolucionários, Padre Cícero
e o Floro Bartolomeu, tá? Pronto. Nós temos essa imagem da sedição de Juazeiro. Você tem aí um canhãozinho, né? Mas que tem impacto bem profundo quando cai a bomba dele, né? A bala dele cai nos pés de alguém. Você tem aí os jagunços, né? Que estavam aí todos eles, né? Já preparados espiritualmente, né? Para o confronto. E o começo da sedição? Tudo se tratou de uma conspiração, galera. Vamos lá. Em agosto de 1913, a oposição rabelista, né, se reúne no Rio de Janeiro. Floro Bartolomeu, Nogueira Scioli, Tomás Cavalcante e o senador Pedro Machado. Eles tramam a queda do Rabelo. Vai por ali, eu vou por trás, assim, tu vai assar, tal, né? Floro deveria convocar uma assembleia para questionar a ilegalidade. Ei, tu tirou foi 12 votos, foi 16 não, tu não manda aqui não, fique caladinho aí. Essa era a pretensão do Floro Bartolomeu. Tá? Porém, antes, né, das coisas acontecerem, das coisas chegarem, né, no finalmente, o plano foi descoberto. Né? Alguém deve ter dedurado, ou deve ter dado com a língua nos dentes, né? Então o plano vazou. E aí eles resolveram antecipar o plano, né, para logo no final do ano de 1913. Em 1913, ou seja, no dia 9 de dezembro, se inicia a sedição de Juazeiro. Os jagunços do Floro, eles depõem o interventor, né, que o Franco Rabelo havia colocado, prendem todo o contingente policial, além que é de pequeno, era mal armado também, né, e arma a população, né, ou seja, a galera, né, pegou em armas para proteger o Padre Cícero, proteger a cidade, né. O Floro reuniu a Assembleia, foi eleito presidente do Estado, transferiu a sede da capital de Fortaleza para Juazeiro, suspendeu o pagamento dos impostos. Galera, a partir de hoje vocês não precisam pagar imposto, né? Daí todo mundo comemorou. Mas nenhuma dessas mudanças foram publicadas em diário oficial. Foi assim, apenas lorota, pelo menos a H, né? E aí o Franco Rabelo ficou sabendo, né, desses acontecimentos aqui em Fortaleza, mandou embarcar em trem para Juazeiro todo o efetivo que tinha em Fortaleza aqui, 500 militares, né? E aí as tropas desembarcaram em Iguatu, segue para o Crato, né? E são comandadas por quem? Pelo coronel Alípio Lopes de Lima Barros, que era invocado. Aumenta o clima de perseguição a fanáticos e monarquistas, semelhante à Guerra de Canudos, né? E aí a galera fica naquela, né, de tomar Juazeiro, sediar Juazeiro. As tropas estaduais subestimaram a resistência dos romeiros, né, e demonstraram claramente o despreparo das forças oficiais. Os caras não tinham treinamento, tinham conjunto, equipamento, era meio que na marra, na presença, né? Só que aconteceu o seguinte, né, galera? Os romeiros, essa parte aqui é interessantíssima. Os romeiros, por influência de um ex-combatente de Canudos, Antônio Villanova, né, cavaram uma vala de 9 quilômetros, né, cercando a cidade, e batizaram essa vala de o Círculo da Mãe de Deus. Ou seja, ninguém ia passar por ali. Né? Em Juazeiro, monta-se uma pequena fábrica de munição e cerca de 5.000 pessoas defendem a cidade com armas improvisadas. Aí a negada lutou de facão, de foice, a negada lutou de bacamar, né, aquelas armas antigas que você tem que carregar e tudo, chico, aí demora pra caramba, né? Você leva 2 tiros antes de dar o seu primeiro disparo. E todos lutavam após as bênçãos do Pai de Cícero. As pessoas acreditavam que se elas fossem atingidas, se elas fossem feridas, elas já saíam assim pro combate. Não se preocupe não, se tu levar um tiro e morrer, tu vai ressuscitar, né? Bom, como vocês viram, o Franco Rabelo mandou 500 soldados, né? A tropa toda aqui de Fortaleza para lá, para Iguatu, vocês estão vendo ali a cidade de Iguatu. E de lá, de Iguatu, a galera veio para Juazeiro, né? Só que antes passou no Crato. Aí você tem aqui, pessoal, a distância que eles percorreram, né? De Iguatu hoje, pavimentada, asfaltada e tudo, são 123 quilômetros, né? E aí você imagina você caminhar isso aí tudinho,
A galera desembarcou lá em Iguatu, teve que, né, caminhar toda essa distância até chegar lá em Juazeiro. E aí, quando eles chegaram, bala vai, bala vem, né? A galera dentro da vala, né, dentro do círculo da Mãe de Deus, se sentindo ungido, protegido, né? Metendo bala lá também na negada, e os soldados não tinham preparação, né, para reagir. E a munição acabou rápido. Os romeiros conseguiram fazer munição, improvisar todo tipo de munição lá, até pedra. E os soldados da tropa, da polícia, não tinham munição suficiente, né? Essa aqui é a vala do Círculo da Mãe de Deus, né? E os conflitos em Juazeiro, como é que se desenrolaram? 20 de dezembro de 1913, primeiro combate com os romeiros de Juazeiro. As tropas estaduais, né, sofrem várias emboscadas do sertanejo. Não conhecem a região, estão tudo com fome, com sede, invadindo distrito, invadindo comunidade. Nesse período, a própria comunidade do sítio Baixa Dantas, né, do Zé Lourenço é invadido também. Derrotados no primeiro combate, as tropas recuam para o Crato. Preocupadas em cercar os romeiros e deixá-los sem água e mantimentos, as tropas esperavam que eles se rendessem. Em 1914, né, logo no comecinho, falece a Beata Maria Araújo. A Beata Maria Araújo foi aquela beata que ocorreu o milagre de Juazeiro, né? A hóstia se transformou em sangue na boca dela. A mesma no milagre da hóstia, né? Em 22 de janeiro, as tropas estaduais fazem mais uma investida contra a cidade, tendo fracassado novamente. As tropas vão para Barbalha. Floro determina que os sertanejos, né, invadam o Crato. Lembra que o Crato tinha um oligarca lá, né, que era primo do Nogueira Scioli, né? Aí o Franco Rabelo colocou, depois o primo do Nogueira Scioli colocou o interventor lá, né? Então o que o Floro Bartolomeu disse? Pegada, se arma, vamos meter a sola lá, quem tiver lá no Crato. Foi o que eles fizeram. Só que eles foram lá e, além de invadir a cidade para pegar quem estivesse fosse do governo, né, que estivesse defendendo o governo, eles também foram atrás de alimentos. Em 27 de janeiro, os sediciosos, né, conquistaram Barbalha. Em seu último esforço, Rabelo, né, o Franco Rabelo, envia reforços para a região, cerca de mais de 200 homens. As tropas e os sediciosos, não, eles se encontram, né, e tomem sola, tomem peia. E quando os sediciosos sofrem sua primeira derrota, no dia 23 de fevereiro de 1914, vou ajeitar ali, né? Morre o capitão J. da Penha, líder das tropas. Nesse momento, as tropas elas se dispersam em retirada, né? Ou seja, morreu o líder, morreu a resistência. E aí, como é que o Franco Rabelo, o governador do Ceará, ele vai cair do cargozinho dele, né? A casa dele vai cair. O sertanejo toma a estação ferroviária lá no Iguatu e segue para Fortaleza. No caminho se registram vários saques, Senador Pompeu, Quixeramobim, Quixadá, Baturité, Redenção, Maranguape, e a negada sola, correndo com medo, né? Sabendo das notícias, tá chegando os homens, os fanáticos, os religiosos, os sertanejos, vão matar todos nós, né? Tudo. Esses saques colocaram a população em pânico e populares prometeram defendê-la, inclusive ao chefe do executivo. Aí o homem tinha um escudo humano. Acampados próximo de Fortaleza, nos arredores de Maracanaú, Maranguape, Soure, Calcaia. Rabelo via a cidade sitiada por sertanejos e cercada por navios de guerra para forçá-lo a renunciar. Ou seja, o Hermes da Fonseca mandou sitiar Fortaleza, né, pelo porto, e ameaçou bombardear se caso ele continuasse resistindo. Para ele, o Hermes da Fonseca, o Franco Rabelo estava causando todo o tumulto, todo o transtorno, né, porque ele não tinha reconhecido a derrota dele, eleitoral, política, né, porque ele tinha tido só 12 votos, não 16, que o Floro Bartolomeu era de fato o governador do Ceará. Era armação para armação. Né? Em 9 de março é decretado o estado de sítio em Fortaleza, no dia 14 de março.
Franco Rabelo renuncia ao cargo de presidente do Ceará. No dia 15 de março, o coronel Setembrino de Carvalho toma posse como interventor. E aqui é Fortaleza na época da sedição de Juazeiro, né? A galera fez barricadas, né? Fez valas também, colocou os canhões ali para fora e todos eles estavam querendo dar a vida para proteger a cidade. Eles achavam que era uma guerra justa, religiosa, achavam que era uma guerra santa contra os romeiros, contra os fanáticos, contra os loucos, contra todo aquele grupo que estava lá em Juazeiro, né? E eles fizeram essas barricadas aí, próximo até as igrejas, porque era uma forma que eles encontraram de, se forem atingidos, eles estavam próximos da casa de Deus, né? Para serem ungidos, benzidos e ir direto para o céu, salvos, são e salvos, como eles imaginavam, né? E aqui são as nossas fontes, nossas pesquisas, são aqui as nossas consultas, né? Que a gente trocou essas ideias com vocês, não tem mais nada. Então, galera, eu agradeço a quem vai assistir essa aula novamente, peço desculpa, né? Pela questão do áudio da primeira gravação, porque realmente eu estava com problemas no meu notebook. E agora está tudo normalizado, né? E eu desejo a vocês sorte, sucesso, felicidade, saúde em todos, todas. Continue no meu canal, compartilhe aqui o vídeo, né? Deixe o seu joinha aí, se você gostou da aula. Comente, tá certo? Então a gente está aqui para ajudar vocês. Ano que vem tem Guarda Municipal, Polícia Municipal. Estaremos juntos de novo, hein? Conto com vocês. Um abraço do professor Roberto para todos vocês.